Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Oftcast. No episódio de hoje, a gente tem a honra de ter com a gente o Dr. Augusto Paranhos Júnior. Ele que é professor adjunto da Escola Paulista de Medicina e tem um importante papel na formação dos diversos alunos e residentes que passam naquela instituição. E nada melhor que ter um especialista sobre glaucoma, um especialista em glaucoma, para falar de um tema tão importante, tão prevalente na oftalmologia, que é o glaucoma. Então, já pensando nesse tema e nos diversos tratamentos que têm sido cada vez mais abrangentes e novos nessa área, a gente convida ele, tem a honra de convidar o Dr. Paranhos e junto com meus colegas e amigos Bernardo, Dani, falar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Então, boa noite, Augusto. Boa noite, agradeço o convite, estou à disposição. Boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui mais uma vez e é um prazer receber o Dr. Augusto, que é uma grande referência no assunto. E a ideia hoje é a gente discutir as diversas formas de tratar o glaucoma, né? Porque a gente vê um apelo muito grande para novos tratamentos e a gente quer entender aqui com o senhor o real papel desses novos tratamentos, né? Para a gente ter uma opinião não enviesada e consistente, né? Do que há de mais novo, o que realmente pode beneficiar o paciente. Então, acho que vai ser muito legal a discussão. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com o professor Augusto. Tratamento de glaucoma é um tema que interessa a todos os oftalmologistas, né? A gente está falando aí da principal causa de cegueira irreversível na prática, então com certeza todo mundo aqui lida com esse paciente e ter na cabeça assim, um esqueminha legal das opções terapêuticas que nós temos atualmente, de maneira organizada, as aplicações, é algo muito importante para todos. Então tenho certeza que a conversa vai ser bem legal. E é isso aí. A gente sabe que existem diversos tipos de glaucoma. E hoje, especialmente, a gente não vai falar daquele glaucoma que é o glaucoma de ângulo fechado, que leva muitas vezes mais à cegueira do que o próprio glaucoma de ângulo aberto. A gente vai tocar mais no assunto do glaucoma de ângulo aberto e fazer a primeira pergunta já, que a gente sabe que glaucoma é uma doença muito grave e que leva à cegueira e atualmente os tratamentos visam parar essa progressão. Quais as opções terapêuticas que a gente tem, todo esse arsenal que você pode descrever um pouquinho pra gente? Bom, tem muita coisa que a gente pode pensar. E antes de mais nada, eu gostei da forma como falou que é uma doença muito prevalente e que aparece no consultório de todo mundo. Não tem jeito de você escolher, eu sou cirurgião de refrativo, não vou ver glaucoma. Às vezes você não vai ver glaucoma, mas o glaucoma vai te ver, né? Você vai passar assim, o nervo está lá te chamando e você não prestou atenção, né? Eu faço retina, mas está olhando a mácula, não está vendo o nervo escavando, né? Então, se o paciente começa... E o paciente, ele não procura a gente ele só procura a gente por uma queixa específica. A Sociedade Brasileira de Glaucoma fez uma pesquisa com o Ibope há uns 2 anos atrás, recente, durante a pandemia, perguntando qual era o principal motivo que o paciente procurava o médico oftalmologista. É só quando ele tem uma queixa. Então, ele procura porque ele não está enxergando, ele procura porque o olho está ardendo. Ele não procura para saber se ele tem alguma doença prevenível. O raciocínio não é como ginecologista, e deveria ser. Não é como urologista, e deveria ser. Se o paciente, eu faço esse paralelo, se o paciente for esperar ter uma queixa de glaucoma para procurar o oftalmo, é mais ou menos como alguém procurar ter uma queixa de câncer de útero para procurar um gineco. Vai morrer de câncer de útero. A chance de ficar cego é muito grande se você faz diagnóstico tardio. Então eu gosto desse raciocínio que você não tem que ser especialista em glaucoma para saber tratar. Você tem que saber tratar. E a gente fala para o residente que você não é obrigado a saber de tudo, mas você está proibido de fazer o que você não sabe, né? Então, você tem que saber glaucoma porque é uma obrigação de todo mundo, tem que saber o mínimo. Você não sabe a propedêutica principalmente, que você pode até esquecer como é que trata um glaucoma, eventualmente, mas você não pode esquecer como é que diagnostica. Se você fez o diagnóstico, você pode encaminhar para alguém tratar. Das diversas formas de tratamento, depende do que você está, qual o estadio do glaucoma. Por exemplo, um estudo mais ou menos recente, ano passado, do grupo do Azura Blanco, que é o mesmo grupo que fez o estudo Light para trabecoplastia, ele fez uma pergunta bastante interessante. Chegou um paciente com glaucoma agudo, com glaucoma avançado, você acabou de fazer o diagnóstico, uma escavação total, como esse paciente que a gente estava conversando antes, né? O paciente chegou com escavação total e você fez o diagnóstico dele. Atualmente, o ensaio clínico randomizado que dá norte para o seu tratamento é igual a fazer TREC primeiro e não fazer colírio. Você já tem ensaio clínico mostrando que para
a qualidade de vida não muda muito, mas para resolver o problema, para baixar a pressão, níveis pressóricos, é melhor que você faça o tratamento cirúrgico de cara. Olha que coisa. Então, se você é um oftalmologista geral, pegou um paciente com glaucoma avançado, não é para ficar enrolando com colírio, e você não faz a cirurgia, que é trabeculectomia nesse caso, não é um iStent, não é um Kahuke, não é um GAT, é uma trabeculectomia, porque o ensaio clínico foi feito com trabeculectomia, não foi feito com essas outras coisas, você encaminha, então, para quem faz uma trabeculectomia. Né? Então, isso é uma coisa importante. Por que enrolar com colírio, às vezes, não é uma boa ideia? Muitas vezes, né? Para esses pacientes que vão precisar de muitos colírios. Porque uma das coisas que piora o prognóstico cirúrgico é justamente ter usado colírio por muito tempo. Então, se a cirurgia é inexorável, você protelar esse inexorável, você vai piorar o seu resultado cirúrgico, e que vai ser, às vezes, para esse paciente, muito caro, né? Agora, o paciente, ele chegou um diagnóstico de glaucoma inicial a moderado. É colírio, né? Não. O que já tem de ensaio clínico randomizado, aí nesse estudo também do Azura Blanco, que eu acho que é bem interessante. Por que esse estudo é interessante? Quando o sistema médico na Inglaterra e no Canadá, ele é socializado. Então, para você entrar com uma tecnologia, o argumento não pode ser porque o oftalmologista vai ganhar mais dinheiro com aquilo. Ele tem que provar para o sistema que aquilo lá é custo efetivo. Senão o sistema não absorve. Então é muito bacana quando a gente pega esses estudos ingleses que servem para dar diretriz de tratamento. E aí, nesse estudo que era trabeculoplastia laser seletivo versus colírio, a conclusão do estudo fala que você deve oferecer o laser como primeira opção. Estava assim, you should, you might, não estava you should, estava you might. Então, assim, é uma coisa importante, eu mostro para o paciente. Hoje eu tinha um paciente que tinha essa indicação. Ele tinha pais com glaucoma, mãe com glaucoma, né? E ele tinha, sem medicação, a pressão dele era 28. Com 2 medicações, a pressão dele ia para 20, e era um paciente com glaucoma de ângulo aberto. Inicial, valeria muito a pena fazer o laser. Vocês não têm ideia do tempo que eu gasto para fazer um paciente, convencer o paciente a fazer um laser. Ele acha que eu praticamente vou tirar o olho do rosto dele e fazer um laser tipo Jedi e colocar o olho dele. Assim, o que eles fantasiam em cima da trabeculoplastia é uma coisa assim, muito complicada e que tem que ser mais popularizada. O Brasil gasta muito dinheiro com colírio de paciente que poderia resolver seus problemas com trabeculoplastia. Resolve para todo mundo? Não. Laser, trabeculoplastia laser, tem uma efetividade de 60% a 70%. Só que, assim, o risco para o paciente é quase nenhum. Quase nenhum. E ele ainda pode ser reaplicado. E tem estudo mostrando que a reaplicação pode funcionar melhor que a primeira aplicação. E se não funcionou, bom, você volta a estaca zero, entra com medicação, né? Que tem muito menos efeito, muito mais efeito colateral que uma trabeculoplastia laser. Né? Agora, o paciente não respondeu uma trabeculoplastia laser. O paciente não tem um glaucoma tão avançado que justifique uma cirurgia. Aí você vai entrar, lógico, e a maioria a gente trata com colírio. Eu estou fazendo um raciocínio mais hiperbólico, que é para atentar as pessoas que, assim, se a gente pergunta numa sala que só tem glaucomatólogo, se tiver glaucoma, o que você quer usar como primeira forma de tratamento? Eu faço essa pergunta há anos. Há uns 10, 15 anos atrás, laser era uma opção muito pouco escolhida. Atualmente, é a enorme maioria dos especialistas em glaucoma, se fosse o próprio olho, teria feito trabeculoplastia. Né? Então, isso é uma coisa importante. E a gente brigou muito na Sociedade Brasileira de Glaucoma para o SUS incorporar e vai incorporar. Isso aí vai ser uma coisa excepcional para a gente, muito bacana. Não serve para glaucoma secundário, não serve para glaucoma de ângulo fechado, né? Mas maior prevalência é glaucoma primário de ângulo aberto. Se você conseguir fazer isso, é uma forma boa de tratamento, né? Falo já dos colírios, não, você quer emendar alguma coisa? Eu queria fazer algumas intervenções que eu achei muito interessante o que o senhor falou, dessa questão do paciente, às vezes você precisar ficar muito tempo explicando, convencendo ele a fazer um tratamento a laser.
mas eu tenho na minha cabeça, e você vai me dizer se eu estou certo ou errado, que deve também ter uma boa parcela de pacientes que pensam de uma forma contrária, que ele não quer ficar usando o colírio de jeito nenhum e que ele acha uma boa opção o laser também. Então, assim, existe esse perfil de paciente, um paciente que não quer de jeito nenhum usar colírio e que ele prefere a intervenção, ou a maioria dos pacientes você acha que eles são mais resistentes ao laser? E a segunda pergunta é sobre plano de saúde. Hoje já há uma obrigatoriedade para cobertura dos planos de saúde em relação à trabeculoplastia, ou tem que judicializar para conseguir? Como que está esse panorama do laser assim, em relação aos convênios? Tá, bom, a sua primeira pergunta, o paciente mais motivado a usar colírio, a fazer o laser, é aquele que usa colírio, que já sabe o tanto que é ruim, né? Então, assim, o paciente, ele pergunta, mas não tem nada que eu possa fazer? Tem o laser, né? Só que olha que uma das coisas que a gente já sabe que piora o prognóstico do laser, ter usado colírio cronicamente. O laser também? O laser eu não sabia. Prostaglandina, principalmente. Sim, né? Que a maioria está usando prostaglandina. Né? Não é impeditivo, né? O laser tem algumas coisas, assim, quanto mais jovem o paciente, o resultado é um pouco pior. Se fez uso crônico de prostaglandina, o resultado é um pouco pior, mas não é uma contraindicação. Quando você faz um estudo para ver, assim, numa regressão logística, que é o fator de pior prognóstico, assim, o ter feito medicação crônica, mas assim, medicação crônica mesmo. Se o paciente entrou com medicação, usou aí 2, 3, 4, 5 meses, acho que isso não vai interferir. Então, esse paciente, ele sente mais motivado, né? A outra coisa que tem que tomar muito cuidado é glaucoma pigmentar, né? Que é um glaucoma secundário, mas é de ângulo aberto. Muita gente tinha o conceito de que com a trabeculoplastia com laser de argônio era uma opção boa, né? O SLT para glaucoma pigmentar, ele pode causar uma hipertensão que não dá para tratar, tem que ir para cirurgia. Os parâmetros, eles são a metade do que você faz no glaucoma primário de ângulo aberto, então você usa 8, no pigmentar você vai usar 4, se você trata 360 de ângulo aberto, mais de ângulo aberto, no pigmentar, você vai escolher a porção do pigmentar, do trabeculado que é menos pigmentado, que é a porção superior, e vai tratar só essa porção superior, só 180 ou menos que 180. E ainda vai levar um Diamox no bolso, que é porque esse paciente pode ter um pico hipertensivo. Então, assim, se não é especialista em glaucoma, que eu acho que a trabeculoplastia deve ser feita por não especialista em glaucoma. Se não é especialista em glaucoma e vai fazer um glaucoma pigmentar, tem um pouquinho de cuidado, que aí você pode ter umas consequências graves, né, no laser. Quanto a reembolso de convênio, tudo funciona já existe código para trabeculoplastia. O problema é que ele é muito mal remunerado, não paga o estacionamento do médico que vai fazer o laser. Esse que é o problema, né? Então, o ALT, ele já é remunerado. O que está se questionando, e muito provavelmente vai conseguir no futuro próximo, eu não sei exatamente que pé que está. Eu saí da sociedade, isso daí estava em processo como o SUS incorpora, e aí existe incorpora de uma forma diferente, muito provavelmente vai ser melhor remunerado, que deve ser, não adianta. Se você remunerar mal, por que nos Estados Unidos faz tanto? Porque paga bem, né? Que é péssimo, esse tipo de raciocínio é péssimo, né? Quando você vai olhar, por exemplo, o CID, pacientes com CID de glaucoma primário de ângulo aberto. Como é que você sabe que o glaucoma é de ângulo aberto? Só fazendo gonioscopia, né? Só 30% pôs no código lá cobrança de gonioscopia. De duas uma, ou eles estão fazendo coisas que estão cobrando, só por coração bom, que eu pouco provar, ou não está fazendo. Mas sabe quantas paquimetrias? 100%. Porque paga muito bem e é o técnico que faz. Né? Eu já fiz essa brincadeira no congresso da USP uma vez, né? Eu estava dando aula lá e perguntei no começo da aula se todo mundo tinha paciente com glaucoma no consultório, todo mundo tinha e tal, né? Aí depois passou um tempo, a aula de uma outra sessão, mas a mesma plateia, eu perguntei quem é que tinha lente de gonioscopia no consultório. Uns 30% levantaram a mão. Né? Quem usa, quem tem e usa é menos ainda. Né? Eu admiro muito minha esposa, que é oculoplástica, tem lente de gônio e sabe fazer.
né? Da USP, ela. Existe alguma situação em que o ALT ele é superior ao SLT ou não? Bom, eu só consigo falar o que tem ensaio clínico randomizado, né? Não tem diferença. A diferença que tem é a curva de aprendizado, né? Enquanto o SLT, se ensinar o mais inábil dos seus amigos, ele vai conseguir fazer, né? Aquele que, assim, quase não consegue andar e falar ao mesmo tempo, vai conseguir fazer. Desde que ele saiba fazer gonioscopia, né? Inclusive, uma dica bacana de aprender gonioscopia, que eu falo para o residente, é o seguinte: você vai no congresso, compra a lente mais cara, a mais cara que tiver. O cara tá dando desconto, eu não quero desconto, eu quero a mais cara. Que depois você vai falar assim, não é possível que eu gastei esse tanto de dinheiro aqui, não vou aprender a usar esse negócio, né? Então é isso, gasto dinheiro, aí depois você vai ter que usar, você vai ter que justificar aquele negócio, né? Mas... Não, acho que é isso, eu ia até comentar assim que, o senhor comentou no início ali que para os glaucomas mais avançados, a preferência que os estudos mostram é não começar com colírio e provavelmente fazer... Isso daí, assim, vou fazer um reforço um pouco, como eu falei, eu estava sendo meio hiperbólico, não quer dizer que você vai ter que operar todo mundo, né? Você vai ponderar todas as coisas. Você pode pegar um paciente que é muito bem responsivo à medicação, quase sem efeito colateral, e ele tem, por exemplo, 90 anos. Entendeu? Então você não... Você vai levar em conta a expectativa de vida. Você vai levar a expectativa de vida, várias coisas. Em termos populacionais, você pega um glaucoma muito grave, que tem uma pressão muito alta, você já tem, não quer dizer que você tenha que fazer isso, mas você já tem evidência que te ampara a fazer uma cirurgia sem nem ter que entrar com medicação. Você já pode fazer isso porque tem esse ensaio clínico, que é um ensaio clínico de peso, que já deu evidência para isso. Isso daí foi feito no passado para qualquer tipo de glaucoma, e no caso a medicação foi melhor do que a cirurgia. Não era a medicação que a gente usa atualmente, não era uma medicação que atrapalhava a cirurgia depois, mas ele não fazia distinção entre os tipos de glaucoma, o quão severo o glaucoma era. Esse estudo foi para glaucoma avançado, né? Para glaucoma avançado... E só para de ângulo aberto o estudo? Esse estudo foi só para de ângulo aberto, mas acho que foi só para de ângulo aberto. De ângulo fechado, ele tem outro raciocínio, né? A cirurgia, ela tem mais indicação, ela não vai ser a nossa conversa aqui hoje, mas ela funciona de uma forma diferente. Você tem cirurgias que resolvem e seus problemas acabaram, né? Principalmente se você presta atenção em tudo. Essa semana eu tive um paciente semana passada, que me chamou muita atenção, né? O paciente era condutor de metrô e ele teve um problema intestinal, teve que fazer uma cirurgia, a cirurgia complicou, ele ficou na UTI 1 mês. Ele saiu da UTI cego dos 2 olhos. O que aconteceu? Ele tinha um ângulo muito estreito, ele na UTI usou muita droga vasoativa, estava sedado, e ele teve um glaucoma agudo bilateral que demorou dias para que alguém visse que ele estava com aquilo. Nem dor tinha, né? Porque ele estava sedado. Nem dor tinha, né? E tem dor até, está com náusea, as coisas se confundem, está sedado, né? Ele, durante 20 anos, todos os anos ele ia no oftalmologista, porque ele era condutor de metrô. Condutor de metrô, ele fez os óculos dele, só. Então, a gente nunca vai vencer briga de optometrista se o serviço que o oftalmologista fizer for igual ao do optometrista. Óculos. Sinceramente, se for para receitar óculos, uma pessoa de inteligência mediana, eu consigo lhe ensinar em 6 meses. Ele faz. Não precisa ser um gênio para receitar óculos. Por que o oftalmologista tem que receitar óculos? Porque isso é inclusive o que ele faz. Agora, se só isso que ele for fazer, aí ele nunca vai ganhar a briga com o optometrista. Então, esse paciente, ele não passou no oftalmologista, ele passou no oculista, o que foi uma pena. Porque o ângulo dele, quando você olha ali, o jeito que era, você não tem jeito de passar. Ele não passou nenhuma lâmpada de fenda ali para dar uma olhadinha Van ali. Herrickzinho. Não, Van Herrickzinho. Não rolou Van Herrick ali. Não rolou Van Herrick. Ele era auto-hipermétrico. Né? Então, isso daí é uma coisa importante. A propedêutica básica, essas são umas coisas que eu tenho orgulho. Eu faço diagnóstico de tumor de pálpebra,
porque senão minha mulher briga comigo. Eu faço diagnóstico de ruptura de retina, né, porque a gente faz, nossos pacientes míopes, eles têm mais glaucoma, eles não acham que tem que passar num outro oftalmologista além da gente, então a obrigação nossa é fazer a propedêutica completa. O R1 e o R2, principalmente o R1, a principal função dele em qualquer serviço é aprender a fazer propedêutica, 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 propedêutica. Se você está acostumado a fazer uma propedêutica sistemática, você não gasta 3 minutos para fazer as coisas. E a pupila dilatou, a pupila não dilata. Agora tem paciente que fala isso, né? Você vê, igual ir no dentista, fala assim, a boca eu não abro, né? E aí fala assim, não, a pupila não dilata. Mas aprendeu assim, acostumou com isso aí, né? Acostumou assim, uai. Então, parece que nunca ninguém dilatou minha pupila, Você falou da né? sua esposa que é oculoplástica, né? E pelo menos, se for que ela faz bem gonioscopia, teve um caso recente lá que eles apresentaram na USP que foi fazer a cirurgia de blefaroplastia e usaram vasoconstritor, né, anestésico com vasoconstritor, teve um fechamento angular agudo pós-blefaroplastia. Eu soube, ela me contou. Olha, lógico, fatalidade, assim, é muito raro e tudo. Não estou falando, assim, que a gente tem que ser perfeito, a gente tem que tentar ser só, né, porque errar não tem jeito, né, a gente, invariavelmente você tem coisas que você vai sair em dúvida, que não tem jeito, mas assim, o básico do exame, se você for pensar, o paciente com glaucoma é um paciente mais idoso, o paciente mais idoso é o que tem um vaso lá na pálpebra, então você ir direto para o fundo de olho, direto na gonioscopia, sem olhar, o paciente ele já tem olho seco, a dinâmica palpebral é ruim. Olha que coisa, você não tem ideia o tanto de foto de pitose que eu tenho no meu celular, sabe por quê? Porque o paciente já tem pitose. E se você opera um paciente, põe um tubo, faz uma TREC, paciente pitose, a pressão tá boa. Sabe o que vai falar todos os dias? Meu olho caiu, meu olho caiu, meu olho caiu. Aí o que a gente faz? Você não tem que dilatar a pupila, você tira foto do teste da fenilefrina para mostrar para ele. Você já tem uma pitose. Provavelmente na cirurgia tem uma chance dessa pitose piorar. Combinado não é caro. Tudo que o paciente entende... Eu tenho uma televisão enorme atrás de mim, né, que tem tudo conectado, o campo, o OCT, e as aulas que eu passo para o paciente. Você acha que ele entende o que é iridotomia? Entende o que é iridotomia. Né, o que é o ângulo? Não entende. Então, eu explico, aí o paciente está lá assim, a senhora entendeu? Sim, entendi, porque tem prova no final. Né? Mas se o glaucoma ele não é uma doença que não tem sintoma, ele começa a ter sintoma quando você começa a tratar. Ele não vê benefício. Se você, por exemplo, pegou um paciente de ângulo fechado, que um olho você faz só uma faca, o outro olho que está mais grave, você fez uma facotrec, quando você faz a facotrec, ele acha que aconteceu alguma coisa. Complicou alguma coisa na cirurgia. Que não é possível. Não, piorou a minha visão, né? Por quê? Porque ele agora está com astigmatismo de -4, né? Por conta dos pontos apertados que você teve que dar, que vai tirar daqui a 2 semanas, mas aconteceu alguma coisa errada na cabeça dele, né? Então, assim, você tem, inclusive, que aprender a se realizar, mesmo o paciente não entendendo do benefício que está tendo, né? Então, se você não gastar tempo explicando para ele, se ele não entende nem o astigmatismo foi induzido, e falar antes que eventualmente isso vai acontecer, não gastar tempo explicando que ele vai ter que ter comida mais laxativa antes da cirurgia, porque se ele tiver mulher tem muita prisão de ventre, se tiver uma prisão de ventre mais animada ali, assim, vai ter um descolamento de coroide, entendeu? Então essa eu nunca tinha ouvido. Mas eu sei, porque como eu já tive todos os descolamentos de coroide, se eu puder imaginar, por todos os motivos, né? Então, Não tá no livro esse aí, né? Prisão do ventre. Acho que tá, viu? Você procurar, cara, impressionante você vai achar, como né? você sempre pode, assim, a gente é muito jovem ainda, mas como você sempre aprende quando você conversa com alguém experiente, né? As 2 coisas que já me marcaram aqui foi a questão do glaucoma pigmentar, esses detalhes em relação ao SLT no glaucoma pigmentar, achei muito legal, e essa história Que agora. outra coisa importante do glaucoma pigmentar é a incidência aumentada de descolamento de retina. Essa daí, porque a gente é retinólogo, essa daí eu já conhecia. Então, pelo amor de Deus, não deixa nunca de fazer mapeamento. Nunca deixa de fazer mapeamento. Os casos de glaucoma pigmentar que eu encontrei, que eu fiz mapeamento, tinha látis, degeneração látis, paciente mais míope, tudo pra dar ruim. Aí tem uma discussão que a gente não vai entrar aqui. Faz iridotomia ou não faz iridotomia? Não, iridotomia não tem problema, né, e tal. Bom, não é bem assim pro glaucoma pigmentar, né? Se você fez um mapeamento certinho e tudo, viu, não tem,
ok, você pode fazer, mas míope e tal, tem que tomar cuidado, você pode ter mais risco, né, se já tem uma ruptura, você animar aquela ruptura de escola e tudo. Então, fazer propedêutica. Eu acho que isso é uma coisa importante que quando você faz uma propedêutica completa, de tempos em tempos você vai escutar a paciente e falar assim, nossa, ninguém nunca me atendeu assim. Isso é muito bom. E a única, tem duas coisas que você consegue cativar o paciente. Fazer exame completo e tempo. Tempo, inclusive, para ver que você errou. Tempo que você olhar assim, já que eu estava com a cabeça. Fazer sua meia-culpa. Se você atende de 7 em 7 minutos, você nem vai saber que você errou. Né? E é assim, às vezes a gente fica, né, a gente que é jovem, tá no começo da carreira, fica pensando assim, como que eu vou fazer para me diferenciar no mercado? Uma coisa é certa, se você fizer o que todo mundo faz, que é consulta de 10 em 10 minutos, não dá nem oi pro paciente, já quer chamar o próximo e tal, não vai ser assim que você vai se diferenciar. Então você tem que, de certa forma, fazer diferente, examinar o paciente. Cara, vale muito mais você ter menos pacientes, mas pacientes satisfeitos, bem atendidos, que vão recomendar e que se você indicar uma cirurgia, eles vão ficar confortáveis de fazer com você, porque eles sabem que você examinou ele com, né, direito. Então eu acho que assim, a gente tem que pensar isso hoje em dia. A medicina não é mais aquela coisa assim que qualquer um que se formar vai conseguir se destacar, porque o número de médicos é muito grande. Então a gente tem que arrumar formas de se diferenciar, né? Sabe uma forma que você tem de se diferenciar? Às vezes o tempo é imposto para você. Você vai ser contratado numa clínica, fala assim, você tem essa ficha aqui, a agenda, fica tranquilo que a agenda a gente monta para você, né? E chega aquela, não sei qual que é o coletivo de pacientes, né? Mas é aquela multidão para você atender, que chega tudo numa van, né? Ali, e tudo desesperado, secretário desesperado e tudo. Tem coisas que você tem dúvida que é melhor você olhar depois, quando o paciente for embora. Então, OCT, analisar o OCT, segmentação de OCT, você tem que ir na máquina para olhar essas coisas. Não tem jeito de olhar um printout disso daí, você vai errar. E analisar eventualmente o campo visual, ver se ele vai precisar repetir alguma coisa. Você pode falar para o paciente, assim, quando o consultório termina, a gente faz uma revisão de prontuário, se eu achar alguma coisa diferente que eu te passei, eu vou entrar em contato com você. O Shields, eu fiquei com o Shields lá nos Estados Unidos, o Shields, ele no final do ambulatório, ele pegava todos os prontuários e revisava todos os prontuários, até que o paciente glaucoma crônico simples, controlado com timolol há 10 anos, ele revisava. A gente querendo ir embora para casa, ele revisava. E ele falava assim, e você, para doença crônica, você tem que tomar um cuidado, que você liga o automático, você acha que sabe tudo dele. E o paciente, ele percebe isso daí. Né? Não, ele ficou lá falando de política, não sei o que e tal, e mandou embora e tal, nem me viu. Quantas vezes eu escuto isso daí? Né? Então é hora de você falar assim, agora a gente vai te avaliar como eu nunca te vi na vida. Como se eu nunca tivesse te visto na vida. E você faz tudo, inclusive algumas comorbidades, o paciente esquece de te falar. Tá lá, aconteceu alguma coisa nova, teve alguma internação nova, tá usando algum remédio novo, porque esse tipo de coisa a gente faz muito na primeira consulta. A gente não continua fazendo, só que esse paciente tá passando com você há 15 anos. Né? Ele não tinha, agora tem. Ele não tinha diabetes, agora tem. Né? Ele não fez um tratamento de câncer de próstata, ele ficou afastado e não te contou. Então, essas coisas, elas são importantes. Aí você consegue, e assim, o paciente, ele não acha ruim que se você entrar em contato com ele, olha, eu vi seu exame e eu estou em dúvida da sua progressão, preciso que você volte aqui. Ele viu uma assistente. E outra coisa, ele te entregou o exame, veja o exame. Ele vai te entregar uma pasta, às vezes de Goldman, de olho que não enxerga mais. Veja o exame. Tá? O que não te servir para raciocinar o caso do paciente, serve para que ele te tenha respeito, mostrar respeito ao paciente. Veja, né? Você vai ver assim, o paciente viu o exame, o colega viu o exame com calma, ou o colega nem me viu no exame, ele queria que fizesse na clínica dele, acertar na clínica dele, ele nem olhou os exames que eu levei, né? A gente escuta isso, né? Então isso não é uma coisa pequena. Isso é de novo, se o paciente não entende, não se acha respeitado para glaucoma e ainda você querer convencer dele usar medicação que deixa o olho dele seco
e que está dando efeito colateral, que os cílios estão virando um bombril ali, ele não vai seguir, né? Ou vai procurar outra pessoa, né? Voltando a essa parte de tratamento, a gente poderia falar um pouquinho de colírios agora. Eu queria que, sim, que se você pudesse fazer um resumo do que a gente tem disponível de tratamento medicamentoso e se, assim, existe receita de bolo, assim, eu sempre começo com tal colírio, ou não, é individual para cada paciente, respeitando as contraindicações, se tem algum tipo de glaucoma que você prefere usar determinada medicação em detrimento de outra, se você puder fazer uma organização, assim, de raciocínio sobre tratamento clínico, por favor. Tá. Bom, se eu for olhar no mundo, o que tem acontecido, né? Você pega quando, na década de 80, anos 2000, você tinha beta-bloqueador como principal droga para tratamento. Então, a primeira linha era beta-bloqueador. Aí, e você pega artigo mostrando o perfil de indicação, né? Beta-bloqueador foi caindo e prostaglandina foi subindo. E atualmente no mundo a primeira opção de tratamento é prostaglandina. Aí você tem alguns problemas, né? Aí você tem as outras drogas, né? Inibidor de anhidrase carbônica, alfa-2 agonista, pilocarpina, que ainda existe no mercado, tem utilidade para algumas coisas, o próprio beta-bloqueador que a gente comentou e as associações. Princípio básico que a gente faz nunca comece com uma associação. A associação, ela é uma delícia, né? Porque ela resolve seus problemas. Você faz uma associação do inibidor de anhidrase carbônica com maleatimolol, e a chance desse paciente voltar te enchendo a paciência é muito pequena e a pressão baixou muito. Para que eu preciso mais do que isso, né? O paciente está feliz, eu estou feliz, né? E a pressão está baixa, né? Então, por que esse cara está querendo que eu entre primeiro com uma droga, depois entre com outra droga e tudo, né? Se não explicar para o paciente, ele não topa esse negócio. Você tem que explicar para o paciente, né? Você tem paciente que é não responsivo a algumas drogas. Tem paciente que tem alergia a algumas drogas. Então, você entra com uma combinação, você nunca sabe o que está efetivamente funcionando para aquele paciente. Aí você entra só com prostaglandina, por exemplo. A maioria das vezes a gente entra com prostaglandina de início. Aí explica para ele tudo que pode ter efeito colateral. Esse efeito colateral, ele costuma passar depois da primeira, segunda semana, então fica meio vermelho, é normal e tudo. Tem paciente que já não suporta. Aí você já muda para ou beta-bloqueador e vai tentando tatear, né? E você explica para ele. A gente vai se ver até essa droga, a gente vai fazer tentativa e erro. E talvez muito erro até a gente ter certeza de qual a melhor medicação para você. Ele tem que topar essas coisas. Mas não tem nada além desses escolhas, tem o laser, né? Tá, bom. Mas aí você vai falar das medicações. Por exemplo, tem estudo nosso mostrando que prostaglandina, pacientes que tiveram uma determinada hiperemia, quando você usa prostaglandina associada a beta-bloqueador, a hiperemia é menor e a aceitação é maior. Por isso existe essa tendência do colega já passar uma associação. Ele tem menos efeito colateral e resolve mais o problema. Não tem problema se você tem a confiança do teu paciente, ele entende que ele vai ser um processo que ele vai ter que ir algumas vezes no consultório, né? Aí você vai ter a certeza, você vai anotar tudo, você vai ter o tanto que abaixou só com prostaglandina, o tanto que abaixou se você associou um beta-bloqueador, né? Você vai ver intolerância, o fato dele não se dar bem com uma prostaglandina não quer dizer que não vai se dar bem com outra prostaglandina. Tem prostaglandina que abaixa mais a pressão, tem prostaglandina que dá menos efeito colateral. Então a gente tenta tatear. Existe, né? estudo com nível alto de evidência comparando as prostaglandinas em termos de efetividade para redução pressórica? Tem. Das 4 prostaglandinas que a gente tem no mercado, né? A tafluprosta, o travaprosta, latanoprosta e bimatoprosta. A bimatoprosta é um pouco melhor do que as outras. Isso daí vai deixar o paciente menos cego? Já não sabe. Né? Então tem que ser muito qualidade de vida, né? Então se ele abaixa um pouquinho mais, mas deixa o olho muito mais seco, muito mais permeado, dá muito mais efeito colateral, a diminuição de gordura orbitária e tudo, talvez não seja a melhor droga para ele, né? O fato é o seguinte, é incrível, até lubrificante
Tem gente que gosta de um, tem gente que gosta do outro, né? Eu tive uma conjuntivite adenoviral há uns 15 anos atrás, eu fiz degustação de lubrificante. Aí você aprende que é assim, é completo. Aí você respeita quando o cara fala assim, eu não gosto desse daqui. Você é a mesma coisa, João. Não, não é a mesma coisa. Então tem paciente que prefere um ou outro. Então você vai assim, não existe assim, por exemplo, o Travatan, o Lumigan, o Xalatan ou o Saflutan, pode ser muito bom. Cada um desses pode ser muito bom para um determinado paciente ou para o outro, e a gente vai fazendo tentativa e erro, inclusive com eles. Não tem por que você eventualmente começar com um. O Saflutan é o único que não tem conservante das prostaglandinas isoladas. Ele tem mas ele, quando não tem conservante, o povo acha que então vai dar menos hiperemia, mas a hiperemia é por vasodilatação. Então, não é pela irritação do conservante. Então, ele vai continuar tendo hiperemia, mas ele vai afetar menos. Se o paciente já tem de base olho seco, o filme lacrimal vai ser menos afetado. O filme lacrimal, você tem que saber examinar, você tem que já conversar com o paciente. Você já chegou com uma puntata, com olho seco, já fez blefaroplastia que tirou mais do que devia. Esse paciente não dá para você ficar usando droga com muito conservante. Então, você já vai para essas. Aí você tem as associações fixas sem conservante, né? Você tem o Ganforte, a associação fixa sem conservante. E que aí vem a história do beta-bloqueador, né? O beta-bloqueador, então, só para completar das prostaglandinas, essa daí dá sem conservante, então são essas das drogas que a gente tem para tratar paciente que eventualmente tem olho seco. Em geral, causa menos efeitos colaterais, é a latanoprosta? É. Mas assim, quando você está fazendo um estudo, um grupo comparando, né? Você tem pacientes que você nem sabe que está usando Travatan e está lá usando Travatan, feliz da vida. Do Otrava, a mesma coisa. Tem paciente usando Ganforte UD, tem muito paciente usando Ganforte UD porque não tem o conservante, feliz da vida, sem nenhum problema. Tem paciente que acha que aquilo é o demônio no frasco. Então, varia muito de paciente para paciente. E não tem jeito. Eu não consigo te falar de cabeça qual é a droga que eu mais prescrevo. Não consigo te falar. Porque é tão variável assim, o paciente, você vai vendo, melhorou, não melhorou, resposta foi boa, não foi, né? Agora, comentar algumas coisinhas do beta-bloqueador, né? Beta-bloqueador é uma das drogas que você tinha me perguntado se tinha algum paciente que você não escolhia determinada droga, tudo, beta-bloqueador tem esse perfil, né? Tem paciente que piora com beta-bloqueador. Paciente com glaucoma de pressão normal, que tem um DIP noturno, uma diminuição da pressão arterial muito importante quando está dormindo, usar o beta-bloqueador à noite pode ser uma coisa ruim. E tem estudo mostrando que, a despeito de baixar a pressão, pode piorar o glaucoma. Porque o glaucoma é um jogo de forças. Você tem principalmente pressão intraocular, mas você tem também pressão pressão arterial e a pressão licórica. A pressão licórica você não consegue medir, não consegue controlar, só de forma experimental. A pressão arterial, principalmente a diastólica, ela influencia bem. Tem um coreano, que publica muito sobre glaucoma de pressão normal, que é o Michael Koch, e ele mostrou que a curva tensional diária intraocular versus a curva de pressão diastólica, aquilo que tinha mais associação com a progressão do dano glaucomatoso não era a do olho, era a pressão diastólica. Então, a coisa ruim para o paciente com glaucoma a gente fala isso daí, olha que interessante, para qualquer tipo de raça. Você tem para caucasiano, você tem para afro-americano, você tem para oriental, você tem para hispânico. Esses estudos, todos eles mostraram que pressão de perfusão é um fator de risco. E no caso a pressão de perfusão baixa. Pressão de perfusão baixa. Então pressão diastólica baixa. No GPN, então, vale a pena o hipertenso arterial não tomar o remédio à noite, ou procede assim? Você tem que conversar com, olha, assim, você não faz orientação cardiológica sem a orientação do cardiologista, assim como ele não deve mexer no seu colírio, né? Inclusive você não pode, pelo código de ética está escrito, você não pode fazer isso, né? Mas você pode conversar com o cardiologista, né? E
E às vezes ele ele vai rir, ele vai achar que é uma besteira. O problema é o seu glaucoma aí. Mas assim, na maioria das vezes, quando eu tenho problema com algum cardiologista nisso daqui, eu peço para mudar de cardiologista, o paciente muda. Ele vai ouvir, eu passo o nome de alguém que tem mais conhecimento sobre isso, né? Está acostumado a esses mesmos pacientes, e ele dá uma orientação boa, né? O problema que tem é que, assim como a gente passa muita droga combinada para resolver nossos problemas, o cardiologista faz isso também. Ele passa o combo. Então, ele passa um diurético com losartana, direto. O uso de diurético foi fator de risco para a conversão de hipertensão ocular em glaucoma no estudo de hipertensão ocular europeu. Na verdade, não é o uso de diurético, na verdade, é a diminuição da pressão arterial, né, derivado do uso do diurético. A losartana, a gente tem um sistema renina-angiotensina no olho mesmo, né? Então, se você toma losartana, é uma das poucas que, além de abaixar a pressão arterial, abaixa também a pressão do olho, né? Então, seria uma coisa mais interessante. O usuário de beta-bloqueador para abaixar a pressão, ele não seria uma pessoa boa para ficar usando beta-bloqueador. É bem controverso, mas muita gente, e eu me incluo nisso, quando receita beta-bloqueador, dá preferência para usar só de manhã. Então, vai usar o Ganforte, uso de manhã. Isso é um pouco controverso, mas assim, usar à noite talvez não seja tão bom. Porque, em teoria, a prostaglandina é melhor à noite para usar, né? Mas sim, quando lançaram a prostaglandina, fizeram prostaglandina na lua cheia, prostaglandina com pessoa triste, prostaglandina em todas as formas. Assim, essas mudanças, elas são muito... às vezes você acha, por exemplo, no Travatan, então foi uma coisa assim, às 4 da tarde tinha um pico maior no paciente negro. Quer dizer, quando você começa um N muito grande, esse um N muito grande, 800 e tantos pacientes, se começa a achar coisa que é estatisticamente significante, sem nenhuma relevância clínica. Então não tem nenhum problema você usar prostaglandina de manhã, né? E é melhor que se você vai associar com beta-bloqueador, que você faça assim, né? Agora, a prostaglandina usar 2 vezes por dia, que tem drogas com associação fixa, que usa 2 vezes por dia, eu acho que é um contrassenso. Aumenta muito o efeito colateral, e tem um estudo do Luiz Alberto lá da escola, que fez com o João Prato, publicou no British Journal of Ophthalmology, mostrando que no caso, acho que era o Travatan que ele usou 2 vezes, abaixa menos a pressão, e não foi só esse estudo, tem outros estudos, do que o usar uma vez só. Eu acho que foi um exercício de forçação posológica que com certeza abaixa a pressão, mas não acho que é uma coisa racional para se fazer. As 2 coisas que não acho que é bacana, porque é tão difícil você brigar com a superfície ocular, manter uma superfície ocular boa, e eu sempre penso que o paciente usuário de 3 drogas, ele está com o pé no cadafalso para fazer uma cirurgia lá na frente, e eu sou da época que não existia prostaglandina, e que as nossas trabeculectomias, a gente só usava mitomicina em alguns casos, né? E a gente tinha um sucesso cirúrgico muito maior que tem hoje. Será que a gente deixou de aprender a operar? Não é pequena a influência que tem o uso crônico em sucesso de trabeculectomia, né? Eu ia perguntar justamente, agora existem no mercado já alguns colírios com 3 drogas na mesma formulação, né? Com relação à própria posologia, acho que vem sido discutido um pouco a frequência do uso dela. Isso que eu acabei de falar, então, não acho que é racional, né? Não é nunca a minha opção. Eu tenho pouquíssimos pacientes que, na verdade, eles já vieram provavelmente usando e não estava achando tão ruim, e a pressão estava razoavelmente controlada, e aí eu não devo ter feito algumas mudanças e acabou voltando para isso, mas assim, eu não acho que é uma opção bacana. Em outros países tem drogas triplas que fazem mais sentido. Você tem beta-bloqueador, inibidor de anidrase carbônica e tartarato de brimonidina no mesmo frasco. No México é uma das drogas mais usadas, a gente não tem ela no Brasil. Acho que por enquanto, né? Acho que não vai demorar. O principal problema são os efeitos colaterais? O principal problema dessa terapia tríplice aumenta muito os efeitos colaterais? Aumenta muitos efeitos colaterais.
aumenta muitos efeitos colaterais, né? Dá para você reconhecer na multidão, ó, tá usando, né? Em relação a novas medicações, assim, a gente vê falar dos inibidores de Ro-quinase, a gente ouve falar de outras medicações surgindo assim nos Estados Unidos, tem previsão de chegar no Brasil e você acha que vai ter um papel importante esses fármacos? São caros, né? São bem caros lá fora. Entrou na turma, né? Porque todos são meio caros, né? A associação a fixa de dorzolamida e timolol, a oficial, sem citar nome, ela tá um absurdo de caro. Um absurdo de caro. Né? E um laboratório que não patrocina nenhum evento oftalmológico há muitos anos. Não tem nenhuma ação com oftalmologista, nada de ensino, nada de nada. E cobra caríssimo, né? Eu vou fazer só vou informar um negócio aqui. A gente tem o nosso perfil no Instagram, né? Que tem mais ou menos 8 mil oftalmologistas lá. Eu fiz uma enquete, né? Perguntando qual que era a combinação de timolol com dorzolamida mais prescrita, né? Pelos nossos seguidores, né? Teve mais de 1.000 respostas e essa que você tá falando ficou lá para trás. Então mas eles estão perdendo. Acho que eles estão perdendo o mercado. Porque se não precisasse fazer propaganda, a Coca-Cola não tinha propaganda, né? Que tava lá. Beleza, né? Continuou fazendo propaganda, né? Mas assim, os novos medicamentos, né? Eles estão para entrar, né? Até onde eu sei, acho que tá muito próximo de ter aprovação na Anvisa e tudo. O que eu penso, assim, droga, cirurgia, laser, você põe tudo numa caixa de ferramenta. Você não tem que ter paixão por nada, nem por nenhuma droga, nem por nenhum procedimento. Quem é apaixonado por determinada coisa, você acaba, é sempre em detrimento de uma outra boa opção que você teria e o paciente perde com isso, né? Essas drogas, elas, assim, tem pouco estudo com elas, né? A gente, quando você vai olhar, é comparação com charlatã e tudo, e de não inferioridade. Teoricamente, ela tem um efeito duplo, ela funcionaria como empático com uma prostaglandina, mas atuaria também em escoamento, diminuindo produção e escoamento, perdão. Então, você teria agiria de uma forma, tanto no trabeculado, quanto no corpo ciliar. Então, esse mecanismo duplo é bacana. Então, pode ser que tenha paciente que tenha uma resposta ótima. Também tem hiperemia, viu? Não sei se tem hiperemia também. Então, eu vejo como... Eu não tenho experiência nenhuma, porque isso não tem no Brasil ainda, né? Então, sei só o que eu li de estudo, né? Então, e vejo a experiência fora. Vai ter paciente que vai usar isso bem. Vai ter paciente, por exemplo, que não consegue usar nada. Tem paciente que não consegue usar nada. Aí a gente vai ver, eventualmente consegue usar essa droga, né? Então... Mais uma ferramenta na caixinha, Mais uma ferramenta na caixinha. Acho que a gente pode entrar num assunto polêmico dos MIGs agora. Acho que falar de tratamento de glaucoma sem falar de MIGs, né? Acho que não ia dar para passar, então... Qual que é o papel que você enxerga para os MIGs? Você acha que tem algum papel? Você indica para algum perfil de pacientes? E dentre eles, assim, qual que você acha que tem mais relevância e, enfim, que é melhor, assim, enfim, de um modo geral? Bom, eu acho que o principal é noção de limite e ideia de indicação, né? Então, você não forçar a natureza do procedimento que você está querendo indicar, né? Então, o que acontecia muito no passado, né? Você tinha um paciente controlado com 1, 2 drogas e o controle do ponto de vista do olhar do glaucomatólogo, né? Não do cirurgião de catarata. Você pergunta, tá controlado? Tá. Cadê o campo? Não tem. É foto? Não vi. Não, é que eu medi a pressão, tava 16, né? Mas e antes? Não, eu não tenho. Então, assim, isso não é controle, né? Então, controlado é o paciente que você está seguindo aí uns 7 anos e nada mudou e tudo, deve ser controlado. E tá cheio de pacientes assim. E apareceu uma catarata, né? Aí você vai operar essa catarata. A escavação é 0,7 para 0,8. Uma trabeculectomia é um tiro de canhão para esse paciente. O que a gente fazia? A gente fazia nada. Atualmente, a gente tem o que fazer. Aí entra o iStent da vida. Então, o iStent, o Caruc, principalmente, mas eles têm uma função para o glaucoma leve a moderado. Qual que é o erro? Você forçar a natureza e querer
o paciente ele tem um glaucoma avançado, ele está usando 4 drogas, a pressão dele é 28, não vai ser o assistente vai resolver aquilo lá, vai piorar aquilo lá. Né? Então, é você ir além da indicação. Isso é verdadeiro para qualquer coisa. Qualquer coisa. Você não vai esperar mais do que o procedimento, daquilo que foi indicado o procedimento, e você forçar isso daí. Isso está acontecendo muito. Então, mas tem vários pacientes que têm indicação excelente para isso. Mesmo que funcione por pouco tempo, a intervenção é pequena. E você vai deixar o paciente... Eu tenho pacientes já que já tem 4 anos que colocaram assistente, agora voltaram a usar colírio. Ficaram 4 anos sem colírio. Ótimo, perfeito. Né? A cirurgia de catarata, por si só, ela abaixa a pressão, mas ela não trata o glaucoma. E muitos desses pacientes, eles vão piorar lá na frente. E como abaixa, e o cirurgião, ele vê, olha, que bom, sua pressão era 22, agora ela está 16, eu acho que você não precisa mais usar o colírio, olha que alegria, você está agora sem óculos e sem colírio. Com uma lente multifocal. Com uma lente multifocal, eventualmente, né? Pode até falar, eu gosto de falar de lente multifocal para glaucoma, se tiver um tempo a gente fala. E aí, só que esse paciente daqui a 2 anos, ele descontrolou e não procurou mais o oftalmologista. Né? Ele está bem, de novo, ele só procura por uma queixa. Ele já operou, entendeu? E aí ele descompensa. Ele descompensa no primeiro ano, no segundo ano, ele já volta àquele padrão que ele estava antes. E, eventualmente, alguns pacientes, eles pioram. Quando a gente opera um paciente que tem glaucoma, de ângulo fechado, e vai operar só catarata, que vários a gente faz isso, eu falo para ele, olha, nós vamos operar só catarata. Se você descompensar seu glaucoma, talvez eu volte para o centro cirúrgico na mesma semana para operar. Ele sabe disso daí. Né? Então, ele vai mais preparado para isso. Para paciente com glaucoma primário de ângulo aberto, é a mesma coisa. Eu vou te colocar esses stents, eles têm uma chance... Pode ser que você indica, o stent você indica para aqueles que, se o negócio não funcionar, não vai ser nenhum grande mal. Basicamente é isso. Né? Não adianta fazer indicação além disso. Né? Isso para o Caruc e para o stent. Tá? Essa indicação. GAT. GAT é uma ideia muito bem bolada. GAT é uma coisa muito bacana. Né? E ele é barato. E eu acho que ele está popular em parte por ser barato. Então muita gente consegue fazer. Funciona para todo mundo? Não funciona para todo mundo. A técnica não é tão simples. Não, também, não é tão simples. Não é tão simples. Mas trabeculectomia também não é tão simples. Trabeculectomia é mais complicado que o GAT. Porque a trabeculectomia te exige muita coisa do pós-operatório que a maioria não tem paciência. Né? Você vai operar, você sabe que assim, se eventualmente, hoje, fiz uma facotéria que estava linda, precisou fazer uma massagem, um enfema, que não parava. Deixa o paciente deitado, a visão dele ficou quase nada, aí você fotografa, não está nada por conta desse sangue. Amanhã você volta aqui, tudo bem, a gente resolve. Né? Você já sabe que assim, esse filme de terror, que para o paciente, ele tá vendo assim, o cara com a serra elétrica correndo atrás da moça que está debaixo da cama. Eu já assisti o fim do filme, eu sei como é que ele termina. Então você nem franze a testa, você sabe que você vai resolver isso daí. O paciente fica angustiado. O ruim é o cirurgião no começo, Inseguro, né? que ele tá vendo o mesmo filme de terror junto com o paciente. Ele não sabe como é que aquilo lá vai terminar, né? Ele acha que talvez o cara mata a moça, né? Não mata a moça. A grande questão do MIGS, assim, que eu fico um pouco receoso, é que você vê que a indústria, ela tá indo mais em cima de quem? Dos cirurgiões de catarata, né? Sim. Porque são geralmente mais agressivos na indicação, né? Então, assim... Ele ganha um plus a mais, né? Depois eu quero ouvir essa questão da lente multifocal, que a gente tem discutido alguns podcasts sobre o multifocal e muitos que a gente ouve dos especialistas de catarata se o glaucoma tá bem controlado, o campo visual bom... É que não é na mãe dele. Sinceramente, se fosse na mãe dele, ele não faria isso. Multifocal. Né? Aliás, um conceito bom de ética é assim, você faria na sua... Lógico, partindo da premissa que você não é louco, né? Você gosta da sua mãe. Você gosta da sua mãe, né? Você faria na sua mãe? Você faria no seu filho? Né? Aí você pode pensar. Mas antes de desejar mal para as pessoas, vamos voltar um pouco na indicação dos MIGs, né? O GAT, ele está muito no começo.
Eu tenho uma aula que eu dei no congresso no CIMASP agora, né? A trabeculectomia na época do GAT, né? Aí eu peguei uma foto de uma trabeculectomia que o Dr. Reis fez há 40 anos, que a pressão está 8. Eu tenho fotos de cirurgias minhas de 20 anos. A pressão está 8, está 10. Umas fecharam, umas eu tive que colocar tubo, mas tenho várias que estão funcionando perfeitamente bem. Ela é customizável. Aí eu mostrava um filme no Kissing, que eu drenei, ficou bem, 20-20. Então a trabeculectomia funcionou demais, eu tenho que fazer. Funcionou de menos, eu tenho que fazer. Eu tenho paciente que a TREC foi feita há 15 anos, ia estar descontrolada, eu faço uma revisão ab interno, em 5 minutos ela voltou a funcionar. Nenhuma outra faz isso. Nem tubo. Você consegue, se não funcionou, o tubo se não funcionou, azar, você vai ter que fazer um laser de micropulso, alguma coisa. Ou um segundo tubo, que é péssima ideia, não faço segundo tubo já há muito tempo. O GAT também. O GAT, se ele não funcionou, você não tem o que fazer, você vai fazer uma TREC. Então conversa com o paciente. Isso aí, ó, nós vamos tentar fazer um procedimento mais simples, que tem uma chance razoável de funcionar, e se não funcionar, aí a gente faz uma coisa mais agressiva. Conversa isso, mas para isso você tem que saber fazer as duas coisas. E a curva de treinamento da trabeculectomia é mais chata que a do GAT. Então as pessoas, isso é que eu tenho receio, da paixão. Gosto mais do GAT, faço GAT para todo mundo. O paciente chegou, faço um GAT. Tá chateado, faço um GAT. Então isso tem que tomar cuidado, né? E aí tem um grupo muito bacana no Brasil, o Bruno, o Vespasiano, o Vianello, o Thiago, e eu fiz parte desse grupo, a gente desenhou lá os protocolos, mostrando assim quais os fatores para pior prognóstico, né? Quanto mais idoso o paciente, pior o prognóstico no GAT, pior o sucesso, né? Tem um outro estudo mostrando que quanto pior o MD, pior o resultado. Ou seja, o paciente é mais idoso, o glaucoma é avançado, na GAT é TREC. Tá? Agora o paciente tem 60 anos, o glaucoma não é muito avançado, 60 e poucos anos, vai fazer uma cirurgia de catarata, aí cabe fazer essas coisas, entendeu? Então eu acho que é bacana, eu acho que ela ficou uma coisa, vamos supor, por exemplo, que você consegue com GAT livrar 50% dos pacientes de uma trabeculectomia. E já está valendo, porque a trabeculectomia não é uma coisa pequena. Ele teve 50%, não funcionou. Ok, mas os outros 50% não tiveram que fazer TREC. Olha que coisa bacana. E o GAT pode fazer sozinho ou tem que ser sempre com faco? Ele pode fazer sozinho, num paciente pseudofásico, né? Você não faz GAT em paciente fásico, né? Mas pode ser feito sozinho, né? Então, essa filosofia eu acho bacana, né? Essa noção de limites, é saber assim, para esse paciente o glaucoma está muito avançado, pressão está 38, tem escavação total, está com 4 drogas, você tem que entrar com diamox, ele é mais velho, tem que, assim, não pode errar, né? Você dá para pôr nome na célula ganglionar, de tão pouquinho que tem, né? Te conheço, oh, não, foi embora ela, foi embora. Então você tem que tomar cuidado, esse paciente não é. E a gente vê essas coisas, então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Quando você faz retina, né? Você tem certeza que um paciente de 62 anos não vai ter DMRI? Mas alguém vai falar assim, mas posso colocar uma lente multifocal nesse paciente, não é? Porque não tem DMRI, né? Agora vamos falar uma coisa que não está errado, mas pode fazer. Agora vamos pegar, andando mais um pouquinho. Esse paciente tem 74 anos e tem uma DMRI leve. Você pode pôr? Depende da lente, né? Lente que diminui o contraste. Toda lente, a pergunta que você tem que fazer não depende da lente. A pergunta que você tem que fazer é assim, essa lente diminui o contraste? A doença que eu tenho na mácula diminui o contraste? Se eu somar a diminuição do contraste da mácula versus a diminuição de contraste que eu vou ter na cirurgia de catarata, é ruim para o paciente? Então você não põe. Entendeu? Toda doença que é progressiva, você não pode colocar. Aquele primeiro exemplo, eu não sei se vai ter, então, mas também a prevalência é baixa. Tá nada de errado você fazer isso, tá? Agora, você pegar um paciente
Porque eu estou usando o DMRI porque é a mesma coisa para glaucoma. O paciente tem uma membrana EP. Ah, mas não é membraninha, né? Não dá. Não dá porque ela é doença que pode progredir. Ah, ela tem o DMRI. Tá leve. Ah, mas eu não sei se vai progredir. Então, essa doença pode progredir. E a progressão vai alterar contraste. Eu vou piorar contraste, eu não posso colocar. O endófilo não posso colocar. Uma trifocal, não posso colocar. Glaucoma, eu tenho um exemplo muito bacana. Você acha isso em artigo da Journal of Cataract and Refractive Surgery falando para glaucoma inicial, você pode colocar. De novo, porque não é na mãe dele. Né? Se você colocasse lente multifocal que invariavelmente tivesse o mesmo preço, o mesmo valor, e que a indicação fosse só para o bem do paciente, as indicações iam diminuir muito. Então, sejamos honestos. É dinheiro mesmo. É para ganhar dinheiro. Tá? Então, assim, tem problema nenhum. Você gosta de ganhar dinheiro? Também gosto de ganhar dinheiro. Todos gostamos de ganhar dinheiro. Mas a gente tem que ter correção nas coisas, clareza e sinceridade com o paciente. Entendeu? Agora, voltando para o glaucoma. O caso que eu tenho, que é muito bacana, é um paciente com glaucoma inicial, que o campo dele está normal, é um pré-perimétrico. Aí eu pergunto para todo mundo. Vamos colocar? Glaucoma inicial, né? OCT só, acho que dá, né? Pressão não está tão alta. Bom, esse paciente, 5 anos depois, ele ficou com campo tubular. Ele tem lente multifocal. Ele tem a stent. E ele chegou para mim com lente multifocal, a stent, pressão de 50 nos 2 olhos. Ele é um comandante da aeronáutica. Nossa. Né? O povo é destemido, né? Eu achei que esse povo ia ter medo. Vou operar um delegado. Não, ele faz com delegado também. Fazia também. Fazia. O povo é destemido, né? É igual aquele cara que fuma falando que câncer de pulmão com ele não vai ter, né? Ele acha que com ele não vai ter aquele problema, né? Porque estatisticamente é mais raro e tudo, então eu vou jogar com a sorte, né? Aí esse cara, então eu faço a mesma pergunta. E para esse paciente? Não, esse não dá, né? É o mesmo paciente, amigo. A janela de 5 anos, o glaucoma dele descontrolou. Então, se você tem uma doença que é progressiva e as pessoas estão fazendo cirurgia cada vez mais precoce, você não pode, se ele tem o diagnóstico ou ele tem muito risco, eu não acho que é correto fazer uma lente multifocal, porque elas diminuem a sensibilidade ao contraste. O paciente ele não vai perceber exatamente o que você está fazendo. Você vai estar sabendo que você está prejudicando ele e não está sendo... Se você falar para ele, se for sincero, e tem que ser, né? É o mínimo você ter que ser sincero com o paciente, né? Responder. Por que eu ponho lente multifocal que eu opero catarata de paciente que não tem glaucoma? Eu tenho uma certa dificuldade por lente multifocal, porque eu sou excessivamente sincero. Aí o paciente tem um pouquinho de medo de colocar, né? Mas eu explico para eles. Mas a qualidade da visão é igual a outra? Não, é pior. Então, pois não. Não, mas você tem outros benefícios. Mas pois não. Entendeu? Você falou assim, porque se ele me perguntou, eu tenho que responder. A qualidade é igual. Você falar que a qualidade é igual, você está mentindo. Você está mentindo? Você concorda, esses 3 aqui comigo? Você pegou uma monofocal versus uma multifocal. A qualidade de visão é igual? Não é igual, a gente sabe disso, está escrito isso. Não é igual. Né? Agora, você tem que entender o indivíduo. Vai ter gente que vai ser... A gente está aqui para ser feliz. Você está disposto a perder um pouquinho na visão de longe para ter multifocalidade? Isso, sim ou não? Isso. Mas tem outra opção além dessa, doutor? Tem a monovisão. Ok. Né? Mas eu faço, os pacientes são felicíssimos, principalmente que ele não entende. Talvez se você conseguisse, igual um greens, depois de ter feito, você prefere essa ou essa, talvez alguns vão preferir a outra, outros vão preferir essa. Olha só, você vai ficar com essa lente 1 semana no olho, aí depois a gente troca para ver qual é. Né? Isso não existe, não tem essa opção. O bom é que é definitivo, né? É definitivo. Né? Mas assim, eu não quero, eu acho que tem muito paciente, eu comecei a falar, não terminei, que a gente está aqui para ser feliz, tem muito paciente que é feliz assim, muito feliz. Né? E ele vai enxergar super bem. E não existe essa comparação, na prática ela não existe, então o paciente não vai ter. E ele está feliz, ele consegue fazer as coisas do dia a dia. Ela ostenta com as amigas lá no restaurante, porque ela está enxergando.
No casamento, ela enxerga a noiva e o cardápio, né? Então, ela está feliz. Está feliz? Então, ok, está ótimo. Agora sim, o que não para o glaucoma é doença progressiva, que você não sabe como vai terminar. E, sinceramente, é raro, muito raro, o paciente cego por glaucoma que eu pego, que não seja pseudofásico. É raro. É raro o paciente que eu pego cego, quase cego por glaucoma, e já não está no 5º multifocal. E ninguém viu. Onde é que a gente está errando? É na propedêutica básica. Por isso que eu fico muito esperançoso com inteligência artificial e torcendo para que exista remuneração para o médico, senão nem isso ele vai fazer. Né? Para que assim, e a gente já tem software que olha o nervo e fala assim, para tudo que esse trem está errado. E comercialmente você consegue usar. Já tem, a gente fez pesquisa com ele, o Laguna. Então a gente tem uma forma de triagem, de uma forma assim, se você pega o glaucoma de inicial moderado, é muito difícil ele ficar cego na sua mão. Ele vai ficar cego aquele que recém-diagnosticou, isso já está publicado. Quem é que fica cego por glaucoma? Quanto piora o MD. Não é quanto piora a pressão, nem o pico. É quanto piora o MD de entrada. A razão de escavação disso de entrada, o tanto que ele está ruim de entrada. E aí você pensa assim, não, é que o Brasil é um país subdesenvolvido, as pessoas não fazem exame direito, né? É um estudo escandinavo, que eles fizeram rastreamento de glaucoma, né? Quase metade já tinha passado no oftalmologista, no ano anterior ninguém tinha visto. Porque para piorar, o fato do paciente procurar o médico só quando ele tem queixa, sabe o que o médico faz? Resolve a queixa. Eu não estou enxergando para perto. Seus problemas acabaram. Você vai enxergar para perto. Ô, doutor, estou feliz. Eu também estou feliz. Você vai embora. Não fez o exame. Então, se você não perde tempo fazendo a propedêutica completa, e o paciente estranha. Olha que coisa absurda. O paciente estranha se está fazendo propedêutica completa. E ele estranha no bom sentido. Ele fala assim, ó, de novo, né? Nossa, nunca ninguém fez assim, né? Beleza, maravilha. Então, esse cuidado que tem, quando eu vejo assim as discussões, o absurdo que a gente tem no consultório de especialista em glaucoma é que a gente pega muito paciente final de linha e que viu oportunidades perdidas. Pro glaucoma não dá também, o glaucoma não escolhe a porta que ele vai entrar, aquilo que a gente falou no começo. Ele não escolhe, ele vai na porta de todo mundo. Pode ser para fazer uma blefaroplastia, pode ser porque o olho está seco, pode ser porque ele tem... quer tirar os óculos, pode ser que está com suspeita de catarata, pode ser porque ele é míope, automíope, pode ser que ele está com medo da retina descolar, ele vai num retinólogo, ele não escolhe. E assim, a gente tem que pegar a sorte do paciente ter procurado o oftalmologista e fazer o exame minimamente bem feito para fazer diagnóstico. E no caso do glaucoma, não deixar passar uma suspeita. Quando é suspeita, tem paciente que vira para você e fala assim, doutor, esse é o 4º médico que eu visito. Não aguento mais. Um falou que eu tenho glaucoma, o outro falou que eu não tenho, aí o outro falou mal do primeiro, falou mal dos outros 2, falou que ele é o melhor do mundo, que ele que sabe fazer os negócios. Então é assim, eu só saio daqui se eu falar se eu tenho ou não tenho glaucoma. Aí eu falo para ele que nunca me viu assim, você acha que eu tô engordando? Isso que é grosso, né? Não sei, nunca te vi. Então, o que você precisa, assim? Você precisa de um referencial, né? Então, se alguém está em dúvida, dúvida é uma coisa boa, fica tranquilo, dúvida é uma coisa boa. Ruim é quando eu tenho a certeza, que dá a sensação que estou chegando atrasado. Então, tá em dúvida, beleza. Porque você tem a oportunidade de seguir esse paciente ao longo do tempo. Porque a estrutura que está alterada no glaucoma, eu falo isso para o paciente, ela varia muito na população normal. E toda estrutura que varia muito na população normal, é difícil definir o que é normal. O que é um nariz normal? O que é uma orelha normal? Agora, aquela mesma estrutura ao longo do tempo, tirando o que você espera para o envelhecimento, o que está alterando, você sabe que é patológico. Não tem uma proteína que você dose, uma glaucomina, a glaucomina está alta, então você tem glaucoma. Não é assim. No início, você depende, mesmo o OCT, o intervalo de OCT ele é grande, o que é verde ali é grande. Então ele está no intervalo verde aqui, para cá, isso é igual a progressão. Mesmo que seja dentro do intervalo de normalidade.
Aí você consegue fazer diagnóstico do paciente e ele vai entender, e você tem que explicar para ele, porque que ele está fazendo cada exame daquele. O paciente entra no consultório e fala assim, exame eu odeio, Campsol eu odeio, Campsol não vou fazer. Não vou fazer, né? Então você vai na endoscopia, endoscopia eu não vou fazer, né? É ruim mesmo, né? Ele tem que entender. Se ele não entende, ele não segue o tratamento. Eu acho que é uma das coisas principais para passar em cima de tempo de consultório, é você exercitar a sua didática. Eu explico a mesma coisa o dia inteiro há anos. Dá vontade de fazer um folder, né? Já deixa na recepção. Põe um gravador, né? já põe sua voz lá, gravação. Mas não adianta que o paciente velhinho, ele... E outra coisa que tem, quando você fala para ele que vai operar, ele cria um bloqueio, já não estava escutando nada que você está falando. E ele começa deve ser aquele mesmo processo na psiquiatria, que você tem aquela ilusão catatímica, que você está andando no meio da floresta, vê um pedaço de pau, acho que é cobra. Então, tudo que você fala, ele exagera na cabeça dele. Você tem que pedir para ele voltar depois, para já digerindo aquelas dúvidas, anotar todas as dúvidas e explicar de novo para ele. Porque senão ele não vai entender. Ele não vai ver o benefício da sua cirurgia. Eu acho que para finalizar agora a gente pode falar um pouquinho de cirurgia tradicional, né? A gente já falou de MIGS, já falou um pouco de TREC, mas eu queria só aprofundar alguns detalhes aqui. Você falou muito do olho que usa muito colírio, principalmente prostaglandina, que dificulta muito para a cirurgia, piora os resultados, né? Principalmente por conta de inflamação, recrutar células inflamatórias. Tem algum preparo indicado no pré-operatório de TREC? Você faz algum preparo? E assim, e falar um pouquinho também de indicação, né? Você já disse que tem estudos que mostram que a cirurgia como primeira escolha para glaucomas avançados é uma boa opção. E tirando esses casos, assim, você acha qual que é o momento do paciente operar? Assim, tá progredindo com 2 classes de fármaco, você já indica? Tá progredindo com 3 classes? Ou, enfim, você acrescenta 4 classes antes de indicar a cirurgia? Bom, a primeira questão que você perguntou foi sobre o preparo. Tem um ensaio clínico randomizado mostrando que se você preparar o olho com corticoide e você vai diminuir, o desfecho foi necessidade de fazer agulhamento. Então a gente prepara assim, então a gente dá corticoide e tira a prostaglandina, entope o paciente lubrificante, só que esse paciente ele tem que ser visto toda semana. Você faz esse preparo aí por 1 mês, até 20 dias, ou no mínimo umas 2 semanas, mas mesmo com Diamox, você tem que ver porque tem paciente que não suporta Diamox de jeito nenhum. Então não dá para fazer assim. Mas nem todo paciente é córtico-sensível que precisa do Diamox. Mas muitos são. E o paciente córtico-sensível, às vezes mesmo com Diamox, a pressão vai lá para cima. E eu tenho alguns, não vários, mas alguns pacientes que não conseguiram fazer o preparo. Mas não dá para você fazer um negócio desse em volta daqui 1 mês. Senão ele chega com a pressão no tampo e o seu preparo, você vai operar uma conjuntiva super boa de um olho que... Lembra lá que tinha pouquíssimas células ganglionares. O time reserva foi embora, foi embora, né? Foi embora. Então não vai conseguir. Mas o preparo existe, ele tem fundamento, ele não é da minha cabeça, ele vem de um ensaio randomizado. A gente tenta fazer tudo em cima disso, né? Ter o máximo de evidência em cima da conduta que você vai fazer, né? Agora, a indicação da cirurgia, ela tem uma equação razoavelmente simples de se pensar. Controle do glaucoma, primeiro, vamos pegar... a gente tenta que as pressões fiquem sempre abaixo de 15, mais próximo de 10, e isso é mais verdadeiro quanto mais idoso for o paciente. Tem um estudo do Felipe Medeiros, muito bacana, mostrando que a mesma hipertensão tem efeito completamente diferente do paciente mais jovem e do paciente mais velho. Quanto mais velho, a mesma hipertensão causa muito mais dano. Embora o mais velho ele vai viver menos por definição, eventualmente ele pode ter um glaucoma mais avançado, porque além disso a progressão ela não é linear, é exponencial. Quanto mais velho, mais rápida a progressão. Então isso tudo você tem que ter na sua cabeça na hora de raciocinar. A outra coisa que tem, num estudo do Jamal é um cara muito bacana que fez na Federal
do Triângulo Mineiro, depois ele foi para o Unicamp, agora está lá com o Felipe Medeiros. É uma das pessoas mais educadas, que vale muito a pena fazer um podcast com ele, que é a pessoa mais tranquila do mundo, ele não franze a testa, tranquilo. O Jamal fez tudo com Big Data, com o Felipe, muito bacana, com 80 e tantas mil visitas lá, mostrando que os pacientes, se em todas as visitas as pressões estivessem abaixo de 15, só 9% progredia. Então, baseado nisso, a gente tenta colocar o paciente mais próximo de 10, né? Tem que tomar muito cuidado quando você pega um pico hipertensivo num paciente que você está acompanhando, né? Falando sem nenhuma manobra, se o paciente tem 14, 13, 12, 12, 12, 13, 13, 12, 13, 12, 13, 14, 13, média dele é 13. Aí você foi medir, deu 17. Aí o que você faz? Médio de novo, algumas horas depois? Algumas horas depois não, mas você pode medir de novo no outro dia. O que é o mais provável acontecer? Voltar para a média? E com isso, como é que isso chama? Retorno à média? Regressão à média, né? A gente, junto com o Thiago Prata, ele tem uma corte de pacientes controlados por 5 anos. Aí eu dei ideia para ele pegar assim, pega todas as vezes que os pacientes tiveram 30% acima da média e você não fez nada. Pega a medida imediatamente depois. Ela voltou à média. Agora vamos supor que ele usasse uma prostaglandina X. Deu 17, vamos dar para Y. Aí voltou para 13. Ó, tá vendo? Essa outra prostaglandina é melhor para ele. Então, a regressão à média, infelizmente, é difícil usar isso no consultório. Mas a gente tem que lembrar que ela acontece. E às vezes você dava sobrada, né? Tipo, o paciente que estava toda controlada e chegou com uma associação de drogas, beta-bloqueador e dorzolamida, e a pressão tinha subido para 20 e tantos, né? Você, olha, vamos fazer o seguinte, vamos voltar amanhã, vamos medir, tal, mais do que os 20 e tantos, realmente estava descontrolado. Você tem que fazer alguma coisa mesmo, dou uma medicação. Mas voltando assim para o raciocínio, né? Glaucoma controlado é igual a nada mudou no campo, nada mudou na retinografia, nada mudou no OCT. Esse é glaucoma controlado. Se ele está controlado e o paciente, a sua medicação não está alterando tanto a qualidade de vida dele, você não faz nada. Se ele está controlado, mas a qualidade de vida dele está miserável, ele não consegue usar aquela medicação, você vai operar, ou fazer laser, ou fazer alguma outra coisa. Se ele está super feliz com a medicação, mas a despeito da pressão, e independente de qualquer pico que eventualmente você venha olhar, que nervos diferentes sofrem de forma diferente por pressões diferentes. Por isso você não pode reduzir seu raciocínio a determinadas manobras e tudo. Você tem que ver se aquele paciente está controlado. Então, se ele, a despeito dele estar com medicação máxima, ele não está com queixa, mas ele está piorando, é igual cirurgia também. Então, são esses dois parâmetros principais. Ou ele não consegue usar medicação, ele tem que fazer algum procedimento, ou ele, a despeito de conseguir usar a medicação, ele está progredindo, ele tem que operar, né? Progressão, só isso dá um podcast inteiro. Definir o que é progressão e tudo, isso é uma coisa complicada. Não dá para definir só pelo campo visual. Pelo OCT você tem que ter certeza na segmentação e como. Então, definir. Progressão é uma coisa melindrosa, que não dá para falar aqui no podcast, mas assim, a gente tem formas de ter um pouco de certeza de que aquele paciente realmente está progredindo e vai se beneficiar, em que a cirurgia ela vai ser melhor do que manter ou insistir naquilo, né? Eventualmente é uma indicação boa do laser. Mesmo o paciente está usando muita medicação, se é um glaucoma leve ou moderado, você tenta, e ele está usando 2 medicações, você tenta usar o laser, que eventualmente tirar uma medicação. Eu não consigo usar um antibiótico de forma correta. Tá, usar 7 dias daqui, 3 vezes ao dia, eu vou errar, né? Porque eu sou muito tigrão para qualquer coisa, então eu tenho medo disso daí. Mas então é isso, assim, a definição da indicação é essa. O que é ruim? É o colega que não opera forçar a barra. Aí você pega um paciente que tem um ectrópico por conta da alergia ao tartarato de pirimidina, que está usando ainda pomada de corticóide para aguentar a droga que está usando. Né? Isso aí é a coisa mais torta do mundo, né? E não existe especialista em glaucoma que tomando cerveja não conta. Chegou mais um desse daí. Ectrópio
e por conta do uso da alergia, e o paciente lá chega com o olho completamente E vermelho. você acha que cabe não especialista em glaucoma fazer TREC? Eu acho que cabe, eu acho que todo mundo acaba fazendo TREC na residência, e teoricamente aquilo lá serve para se você, por exemplo, tiver num lugar onde não tem um especialista que você possa indicar, se tem um especialista, é assim, se você faz uma catarata por semana, você é pior de quem faz 10 cataratas por semana, que é pior de quem faz 20 cataratas por semana. Então, assim, talvez seja melhor que não especialista, ele aprenda a SLT, eu acho que ele tem que aprender, procedimento ciclo-destrutivo, ele tem que aprender. Agora, ele também não pode fazer, como eu só sei fazer procedimento de ciclo destrutivo, eu vi um estudo que dá para fazer em glaucoma primário, então eu vou fazer em todo mundo, né? Então, é isso daí, existe na psiquiatria, tem um sintoma do esquizofrênico que chama concretismo reificante, que é a incapacidade de abstração, né? Então, eu ódio dessas coisas, assim, o cara sabe, não é possível, né? Então, ele começa a fazer tudo em cima daquela paixão que ele tem, é incapaz de fazer uma abstração razoável, né, em benefício do paciente, assim, não vou indicar para o colega você fazer isso aqui, então eu vou fazer isso, né, não vou perder esse... Tipo assim, não, cirurgião de catarata só sabe fazer FEC, aí ele vai ficar fazendo extracapsular em todo mundo porque ele não quer referenciar Ele não quer referenciar, né, não quer referenciar. Eu acho que a gente tem, das principais virtudes que o médico tem, é a noção de limite. Eu sei fazer laser de uma ruptura que eu vi, né, mas tem gente que faz bem melhor que eu. E mais de uma vez eu encaminhei para uma ruptura e tinha 2. Né? Então, eu sei assim, que eu faço o que é possível, mas eu tenho muito claro o que eu não sei. E eu não tenho nenhum problema de assumir minha ignorância nas coisas que não são da minha área, e mesmo das coisas que são da minha área. De mestre, tem coisa que você não sabe. Né? Que você pinga o lubrificante e pede para o paciente esperar lá fora como se fosse alguma coisa para poder pensar. Né, que você precisava fazer mais de uma vez. O que é isso daqui? Às vezes é só um encanador, você não sei o que é, a pressão está alta, precisa baixar esse negócio. Né, mas, e muitas vezes é quase uma arqueologia, que o paciente chega tão mexido que você não tem noção. Você sabe que a lio está deslocada, que está tocando, descompensando a córnea, mas de onde você tem esse PK, você está granulomatoso, será que esse negócio não era um uveíte antes e tudo? Então você não... Você olha aquele negócio, uma bagunça, né? Chegou, e a gente tem que ser muito generoso com o colega. Você nunca sabe a situação que foi a cada cirurgia. Paulo Augusto fala uma coisa que eu acho interessante, você não precisa nem falar mal do colega, só basta balançar a cabeça, assim, ou dar um suspiro. Aconteceu alguma coisa errada aí, né? E assim, no código de ética fala que você não pode acobertar erro médico se você for consultado de forma oficial, né? Então, se não ouve as partes, você tem que ter muito carinho com o colega que conduziu aquilo lá, né? A gente brinca que o residente está perdendo TREC, né? Ele acha que ele opera super bem, mas o cara que veio 2 meses atrás opera mal pra caramba, né? Que ele pega os pós-operatórios de 1 a 2 semanas, e não de 3 meses que o colega fez, já fechou, né? Então, isso daí a gente tem que tomar muito cuidado. Não quer dizer que você tem que ficar passando panos quentes em cima do erro dos outros. É que, assim, é muito difícil julgar baseado na informação do paciente e aquilo que você está olhando. Para você julgar mesmo, lógico, você pega um paciente, por exemplo, eu peguei já paciente que ele descompensou completamente o glaucoma depois de uma faco e veio o relatório que ele tinha feito uma TREC, não tinha TREC ali. Não tinha TREC ali, né? Ou o paciente que colocou pagou uma lio tórica e o cara fez uma arqueada e você olha lá, cadê as bolinhas da lio tórica? Não tá, né, assim, picareta é a coisa mais bem distribuída no mundo, você vai ter em qualquer área, de direito, engenharia, até na política tem, né? Então, eu li, não li, né? Mas assim, não tem jeito, né? Você vai encontrar essas coisas, né? O que eu tenho receio é da forma como você vai falar. Eu tenho um colega que fez uma ciclocrio num olho cego doloroso. Olho cego. Aí alguém falou para ele que era para processar o médico que tinha, foi um descolamento de retina, neovascular e tudo com olho cego doloroso. Esse colega não tinha ciclofoto na época, isso era antigo.
Aí o paciente entrou com processo, o advogado, em cima de todos os médicos que cuidaram dele, inclusive do colega, no final das contas, que tinha tirado a dor dele. Não estava com dor mais. Esse colega, que eu conheço bem, ele quase largou a medicina, porque ele teve que ir na delegacia falar sobre o caso, porque alguém falou alguma coisa que pode processar todo mundo. Então eu tenho muito cuidado na hora de passar. A gente pega muito final de linha de paciente muito complicado, polimexido. Eu tenho muito cuidado de falar. Eu não sei em que circunstância, eu não sei como é que foi feita a última coisa, eu não sei se o paciente fez as coisas certas, eu não sei de nada. E como eu falei, tem horas que a gente sabe que o cara fez errado mesmo. O que eu sei, na verdade, que eu consigo ver principalmente, são as omissões, né? O paciente, ele tá lá progredindo com o mesmo cara, usando 4 colírios e uma pomada de corticoide, isso aí eu sei que tá errado, né? Mas até nisso eu tenho cuidado de falar, porque eu fico tentando ver o que acrescenta e o que não acrescenta. Não, vamos tirar, vamos mudar, não sei o que e tal. Aí vai, né? A gente tem que tomar cuidado com isso daí. Vamos ter que marcar uma segunda edição, porque eu fiquei querendo perguntar muita Também, coisa, ainda que a gente não perguntou. E eu acho que foi o podcast mais longo, na verdade, tenho certeza, foi o podcast mais longo nosso gravado, então foi um sucesso. Né? Essa abobrinha demais. Mas foi muito engraçado, muito gostei. Descontraído. Gostei muito, vamos ter que marcar a segunda edição. Obrigado, doutor Augusto. Vem de táxi. De táxi na próxima. Valeu, gente. Tá Então joia. até o próximo aí. Grande Obrigado, abraço aos nossos tchau, ouvintes. Obrigado pelo convite. Viu?